inflamação crônica, terreno fértil para as DCNTs. E o que são DCNTs? DCNTs são doenças crônicas não transmissíveis. Você já parou para pensar que a dor que você sente, o cansaço, a insônia, até a insônia, podem estar diretamente ligadas às suas emoções? Porque sim, as doenças crônicas não transmissíveis, elas começam nas emoções. Emoções, vou dizer entre aspas, negativas, tipo estresse, ansiedade, preocupação, elas aumentam e ou acionam a produção de cortisol. E uma biologia com uma quantidade elevada de cortisol é um terreno fértil, perfeito, para o desenvolvimento da doença crônica não transmissível. Muitas vezes as pessoas não sabem e não conhecem quais são as situações que elas talvez pudessem até evitar para não criar essa condição biológica favorável às doenças, porque foram ensinadas. Se você não for, por exemplo, uma mãe preocupada, você não é uma boa mãe. Se você não for, por exemplo, um profissional preocupado com seus resultados, você não é uma boa profissional ou você não é um bom profissional. E preocupação não resolve nada. E o que é pior, a palavra já diz, é ocupar-se de algo que geralmente não aconteceu e na maioria das vezes não vai. Mas isso cria na nossa biologia uma condição inflamatória que permanece em nós, já que aumenta a produção de cortisol e de adrenalina também. E isso afeta a nossa biologia. Então, quando eu digo aqui que emoção está diretamente ligada à inflamação crônica, que cria o terreno perfeito, o terreno fértil para o desenvolvimento de toda e qualquer doença crônica não transmissível, e aí você pensa, emoção? Nossa, nada a ver. Não é magia, não é esoterismo, embora eu não tenha nada contra esoterismo, não é nada disso, é simplesmente uma condição biológica, porque cérebro não está separado do corpo, ainda é o nosso corpo. Emoções ocorrem no nosso cérebro. Então ainda é parte de nós. Só porque emoção e sentimento são coisas não palpáveis, não significa que não reverbere na parte física. Porque a emoção acontece na parte física. E é da emoção que nós criamos e sustentamos pensamentos. E são os nossos pensamentos que orquestram as nossas ações. E são as nossas ações que trazem resultado. Por exemplo, eu penso, enfim, toda quarta-feira eu vou fazer live. É uma decisão tomada. E a ação é fazer a live. Teve uma emoção para isso? Não. Só teve avaliação, quero, não quero e decisão. Mas imagine que eu tivesse medo de fazer live. E aí nossa, o medo, e eu ia ficar pensando, não vão me criticar, não vão gostar, será que vou me portar bem diante das câmeras? Será que eu vou ficar feia? Será que eu vou ficar bonita? Será que meu cabelo tá bom? Será que essa roupa tá boa? E isso tudo vai criando uma emoção que vai criando pensamentos. E eu poderia dizer, não vou fazer isso, porque podem me criticar, podem não gostar, podem achar que estou feia, podem achar que meu cabelo não está bom, podem achar que essa roupa não é adequada. Imagine o que estaria acontecendo com todos esses pensamentos. Primeiro, que aquela emoção de medo, vergonha, sei lá o quê, iria aumentar ou acionar a produção de cortisol em mim. E aí eu aqui começo esses pensamentos todos comigo mesma, com uma conversa comigo mesma, de todas essas possibilidades, do que as pessoas poderiam, de como aquilo poderia, sei lá, me incomodar, se é que me incomodaria. A consequência da ação, porque, como eu disse, emoção cria pensamentos e pensamentos criam ações. A ação seria, com certeza, não fazer live. Não vou me expor, porque alguém pode achar que eu estou feia, que eu não estou me portando bem, que a minha fala não é legal, que o meu tom de voz, ou o termo que eu estou usando e por aí vai. Então, para evitar tudo isso, eu geralmente não faria. Esse exemplo serve para você entender também
que muitas vezes você deixa de fazer as coisas por conta de uma emoção que depois cria pensamentos e aí você age de acordo com. Tanto faz ser pensamentos que te levam para o resultado que você deseja, como o contrário. Mas essas emoções não criam só pensamentos de, por exemplo, como eu disse, de eu deixar de fazer alguma coisa. Podem criar também pensamentos de necessidade, de compensação, desejo de compensar aquilo que por uma frustração, às vezes até inconsciente, você não deu conta de agir, de fazer a escolha certa, de agir da maneira adequada. E isso é muito, muito sobre a saúde, é muito sobre doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? As causas não são só as emoções, são principalmente as ações. As emoções criam um ambiente ideal, mas é preciso que a gente haja. Então imagine se você já se frustrou porque você não entendeu que não fez a coisa certa, entre aspas, para você, aquilo que você desejava fazer. E aí normalmente tem uma necessidade de compensação. Isso é sistema neurológico, é o sistema límbico que funciona assim. Nessa compensação, você começa a fazer escolhas, ou eu gosto de dizer, ter ações que vão favorecer o desenvolvimento da doença crônica não transmissível, como por exemplo, que é uma das causas, a alimentação é uma das causas da doença crônica não transmissível. Mas para escolher aquele tipo de alimentação, muitas vezes você teve ou questões desde a infância que te levaram a desenvolver aquele tipo de hábito, ou também desejo e necessidade de compensação por frustração, por inúmeras situações. Mas as causas também são excesso de açúcar, excesso do consumo de trigo, porque é altamente inflamatório, alimentos ultraprocessados, uso crônico de tabaco e de álcool, sedentarismo. O fato da pessoa não praticar exercícios físicos também favorece o crescimento da inflamação crônica. Tem uma coisa que as pessoas não associam ao exercício físico, as pessoas associam beleza estética, associam, hoje em dia já estão associando a saúde, mas elas não associam a desintoxicação. Eu falo sempre aqui, exercício físico ajuda você a se desintoxicar. E eu vou falar só das duas formas mais básicas. A primeira é que ele eleva a sua frequência cardíaca, todo o seu corpo recebe com maior frequência, fluxo sanguíneo aumenta, logo chega mais oxigênio e mais nutrientes em todas as suas células. E claro, você, dependendo do tipo de exercício, da intensidade, você pode produzir suor, que é uma forma de desintoxicação, mas o mais importante, a forma mais potente de desintoxicação que eu vou te trazer hoje é: se você está numa alta produção de cortisol e, portanto, está sustentando e fazendo crescer uma inflamação crônica silenciosamente, quando você faz exercício físico, acontece uma mágica, uma coisa que eu vou chamar de magia, que é o acionamento ou o aumento da produção de endorfina, ocitocina, serotonina e dopamina. O primeiro, geralmente, é a endorfina, que são chamados de hormônios da felicidade. Esses neurotransmissores, eles fazem exatamente o contrário, te trazem sensação de prazer, de segurança, de bem-estar e criam na nossa biologia, quando em equilíbrio, o ambiente fértil para a saúde chegar, crescer e permanecer. A privação de sono é um outro fator que alimenta de uma maneira muito forte a inflamação crônica. Falta de objetivos. Se a pessoa está vivendo de arrasto, ela não tem projetos, ela não sonha, ela não tem objetivo, ela não está vivendo de verdade. Essa é uma das causas, segundo a ciência, para sustentação ou favorecimento da inflamação crônica. Outra coisa, falta de amor próprio. Sabe, pessoa com baixa autoestima? Sabe, pessoa que não se dá valor? Pessoa que tem
não tem autovalor, não tem amor próprio, que se deprecia. Outra coisa são as relações tóxicas. Muitas vezes, especialmente as minhas alunas mulheres, eu não escuto isso muito dos meus alunos homens, mas as mulheres, elas entendem como relações tóxicas as relações românticas. Gente, não é disso só que estamos falando, não. Relações profissionais tóxicas está lotado em tudo que é tipo de instituição profissional, de empresa. Relações profissionais de gestores, gestoras para subordinados e vice-versa, entre colegas. Esse tipo de relação familiar tóxica. É familiar, de todos os níveis de parentescos. Existem. E se você está vivendo qualquer tipo de relação tóxica, você precisa identificar e cuidar de resolver se quiser ter saúde. As doenças crônicas não transmissíveis, elas acontecem por longo prazo. Não é nasce da noite para o dia. É preciso que a gente repita coisas, escolhas, ações, que haja de determinada maneira, repetidamente por um período longo. A média é de 8 a 10 anos para uma doença crônica não transmissível surgir. Logo, para recuperar a saúde e expulsar a doença crônica, é preciso começar a agir de maneira diferente. Ainda que seja um passo de cada vez, ainda que sejam pequenas escolhas diferentes, mas é necessário. O que é que esta live trouxe de impacto na tua saúde, para a promoção da tua saúde e para a transformação da tua vida, ainda que seja uma coisa pequena, me conta aqui. Eu vou me despedir, não sem antes agradecer a você por ter estado aqui comigo hoje. Boa noite a todos, eu volto e espero por você.